Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Andiara Maximiano e nesta aula nós vamos falar sobre a lógica da razão e da emoção, ok? Eu espero de todo o meu coração que vocês estejam gostando dessa série. Vem em mim, neném, ops, enem. Que é isso, gente? Que coisa feia, né? Estou estudando ou eu estou paquerando? O que eu estou fazendo? Não, somos uma pessoa louca e equilibrada ao mesmo tempo, ok? Nesse vídeo seremos equilibrados ou loucos. Não, nesse momento tem que ser equilibrado, né? Então, eu espero que você esteja assistindo essa série, que você esteja aprendendo coisas com essa série. E nesse momento falaremos sobre a lógica, nessa aula, nesse episódio, sobre a lógica da razão e da emoção. Se liga aí. Tudo bom, galera? Nossa senhora, meu coração tava desesperado, porque tinha que mostrar que dentro de mim existe uma racionalidade também, né? Não sou o tempo todo louca assim não, a maior parte do tempo. Mas espero que vocês estejam gostando dessa série. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre barroco e arcadismo, tá? E o barroco e o arcadismo são os movimentos literários que dão início a essa trajetória literária no Brasil. Quero fazer aqui uma observação que nós temos também o quinhentismo. O quinhentismo, ele acontece nesses 100 primeiros anos do Brasil, mas ele não é considerado como uma escola literária, e sim como um período de transição, tudo bem? Esse primeiro contato dos portugueses, né, com os índios, com o Brasil, com a terra, até se organizarem de uma forma um pouquinho bacana para começar em 1601 o barroco no Brasil. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa era colonial, né, que nós estamos tratando aqui barroco versus arcadismo, eu quero que vocês pensem que a literatura tradicional, ela está pautada na razão e na emoção. Então eu tenho movimentos literários que trazem essa estrutura da razão. O que é a razão? A razão é a objetividade, é a linguagem clara, direta, não rebuscada, na verdade, né? Clara, direta, fala o que tem que falar, do jeito que tem que falar. Ela traz temáticas universais, ideias universais. Tem-se um apreço, né, e um apego muito grande ao contexto da natureza, porque a natureza traz esse equilíbrio, né? Automaticamente, a gente trabalha com a ciência. Tudo que pode ser explicado segundo os princípios da ciência, da lógica, dos estudos, né? E aí a mitologia, ela vem também como característica, até porque os clássicos lá atrás, eles que são praticamente os pais desse contexto da razão, eles tinham a mitologia como religião, mas depois ela passa a ser característica, né? Nós sabemos que dentro de um contexto mitológico, as explicações para as coisas que acontecem no mundo é extremamente racional. Aconteceu isso por causa disso, daquilo outro. Então, a razão, ela traz toda essa, né, esse universo, todo esse caminho. Quando eu falo da emoção, a emoção, ela traz a subjetividade, o meu interior, essa minha visão particular com relação às coisas, tá? A emoção, ela traz também o desequilíbrio. Enquanto a razão é equilibrada, a emoção é desequilibrada. Então, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se faço ou não faço, não sei se pego ou se eu não pego. Ah, meu Deus! Aquela coisa extremamente desequilibrada. Estamos pautados na religião, certo? A emoção traz a religião e um pouco dessa religião que, foi Deus que quis, ou seja, que não tem muita explicação com relação às questões que acontecem no mundo. O que isso já te ajuda? Gente, isso já te ajuda em que sentido? Os meus movimentos literários, ou eles estão pautados na razão, ou eles estão pautados na emoção. E aí, quando você segue uma lógica, é só você pensar assim. Primeiro movimento literário no Brasil foi o barroco. Ele é o quê? Emoção. Tranquilo?
Se ele é emoção, o arcadismo vai ser razão, o romantismo vai ser emoção, realismo, naturalismo, parnasianismo, razão, simbolismo, emoção. Você viu? Um contradiz o outro. Contradiz em que sentido? Razão e emoção. Então guarda esse começo. O barroco começou com a emoção, arcadismo, razão, e assim por diante você vai levando esse esqueleto que existe, que é o que a gente chama de a lógica da razão e da emoção. Olha que coisa bacana. Razão, movimentos literários pautados na razão sempre retomam a razão. Movimentos literários pautados na emoção sempre retomam a emoção. Por exemplo, então, arcadismo não pode retomar o barroco porque eles estão se contradizendo, tá? Isso são dicas extremamente importantes e fundamentais pra gente. Vamos pensar um pouquinho no que estava acontecendo durante esse período? O barroco, ele começa em 1601. Então ele pega esses 100 e poucos primeiros anos, né, enquanto, né, Brasil colônia, mas mais fundamentado e organizado, é quando a gente tem a construção de várias igrejas. Olha que bacana, gente, religião, de várias igrejas no Brasil, porque os portugueses chegaram aqui, os jesuítas também, a religião católica era muito forte, porque eles vieram para catequizar o índio, tinha todo aquele processo, toda aquela ideia, religião bombando. Eles são extremamente emocionais, mas desequilibrados. Por que eles são desequilibrados? Porque existe aí um embate entre, né, a minha ideia religiosa, que é o catolicismo, o teocentrismo, versus o protestantismo. Outros países também estavam tentando chegar e invadir o Brasil, existia esse processo dessa briga. Outros países, eles eram protestantes, então os protestantes, eles são antropocentristas, e o catolicismo, ele é teocentrista. Então existia esse embate entre antropocentrismo e teocentrismo, tudo isso dentro da religião. Então assim, será que eu faço a minha vontade humana ou será que eu faço a vontade de Deus? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então existia muito isso de branco e preto, tá? Então muito de direito ou é o esquerdo? Então o ser humano ficava nesse embate. Não podemos esquecer que todo mundo aqui, a gente está vivendo esse Brasil colônia, tô falando isso de novo, são os nossos primeiros anos. A capital do Brasil era ali, né, na Salvador, Bahia, aquela coisa toda. Então o tempo todo a gente vai falar sobre Bahia, né? E nós temos dois grandes nomes nesse período, que é o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. Os dois trabalham com a ideia de cultismo e conceptismo. Olha essas informações. O que vem a ser o cultismo? O cultismo é o meu jogo, o meu trabalho com as palavras, né? E o conceptismo é o jogo com as ideias. Gregório de Matos, ele, não que ele faça só isso, mas ele se aprofunda um pouco mais no cultismo, enquanto o Padre Antônio Vieira no conceptismo. Ele era padre, ele queria converter as pessoas e tem todo esse contexto. Existia todo esse embate, toda essa situação da religião sendo implantada num novo lugar, numa nova pátria, mas uma ligação muito grande com Portugal. Não podemos esquecer de todo esse contexto histórico que está por trás, né, do barroco, e eles também vão pedir isso. Quando a gente entra no arcadismo, o arcadismo é razão. A gente já está vivendo um tempo aí, 100 e poucos anos já, dessa implementação bacana de Portugal aqui no Brasil, e o barroco, ele já traz uma ideia mais racional. Por quê? Porque a religião, ela tinha abafado um pouco o desenvolvimento científico, então pede-se para que se volte à questão da ciência. Por isso que eu tenho bombando o iluminismo no período do arcadismo, né? Você trazer, né, as coisas, dar luz de novo a determinadas coisas. A ciência volta a avançar e o iluminismo também traz um pouquinho dessa ideia de liberdade. E é o que acontece. Nesse período, a nossa centralidade de poder estava em Minas Gerais. E aí existe uma grande cobrança de impostos, de exploração, e os mineiros começam a se rebelar perante esse processo, né? E surge aí a minha Inconfidência Mineira. Isso é muito interessante para a gente pensar. Por quê? Porque esse é o meu cenário por trás do Brasil, né? Essa exploração de Minas Gerais, né? Eles estavam destruindo as nossas belezas naturais e tudo mais, e os meus autores,
autores ligados a essa ideia do arcadismo, o arcadismo razão, equilíbrio, lindo e maravilhoso, que traz um retorno à natureza, que traz aí essa questão, lembra do arcadismo? Eu sou pastor, eu moro no campo, por mais que eles não morassem no campo, tudo bem? Eu moro no campo, eu tenho a minha amada, a gente está em equilíbrio em meio à natureza. Os poetas, então, eles têm esses pseudônimos de criarem nomes propícios para, né, as suas histórias, para as suas amadas, eles morarem no campo. Eles tinham essa criação, essa imaginação, né, esse afastamento entre a minha vida pessoal e uma vida criada, né, e tudo mais, que é muito interessante do arcadismo. Só que por mais que eu fale sobre a natureza, que eu seja pastor, que essa característica do arcadismo, do equilíbrio, eles olham para a natureza, para tudo que está acontecendo no Brasil, eles se sentem um pouco, né, tristes. É o que acontece com o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele que começou o arcadismo no Brasil, né? Mas ele se sentia às vezes um pouco melancólico por ver a nossa natureza linda e maravilhosa sendo destruída, tá bom? Juntamente com Cláudio, nós temos o Tomás Antônio Gonzaga, que também faz muito sucesso nesse período, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Barroco, religião, desequilíbrio. Arcadismo, razão e equilíbrio. E todo esse cenário de o Brasil tentando ser independente. E isso vai acontecer, tá? Porque a independência do Brasil acontece no período do arcadismo. Gente, só para você lembrar de algumas coisinhas importantes, não esqueça também das expressões latinas de maior sucesso que a gente tem, né? Fugiare urbem, locus amenus, aurea mediocritas, né? Aquela coisa do carpe diem, né? E tem outras também de maior sucesso, mas dá uma olhadinha nessas expressões que elas são muito legais. Agora a gente vai resolver um exercício. Um exercício que caiu aí em 2016 no Enem, que é um soneto, o soneto 7, do Cláudio Manuel da Costa, tá? Agora a gente começa a falar, eu vou trazer alguns exercícios que trazem um pouquinho dos autores, porque a gente vai entrar nesses movimentos literários. O soneto 7, então vamos acompanhar aí a leitura. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem formado. Olha ele falando da natureza que está sendo transformada, tá? E em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte é que houve e não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode nos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, contudo degenera. Olha que só, gente, ele está observando a natureza, ele está vendo que ela está sendo destruída, certo? E ele se sente mal por causa disso, ó, os meus males, ele fica chateado, ele fica triste, ele se compadece desse cenário que está sendo destruído. Então, volta a minha pergunta, olha só, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece o que dentro dessa reflexão que ele faz? Letra A, uma angústia provocada pela sensação de solidão, tá se sentindo solteiro? Não, joga fora. B, ressignificação diante das mudanças do meio ambiente, ele está se ressignificando? Ele tá chateado, não tá? Letra C, dúvida existencial. Quem sou? Para onde vou? Meu Deus, o que eu faço? Ele tá questionando a existência dele? Também não, né, gente? Né? Em face do passado desconhecido? Então a gente joga fora também. Letra D. A intenção de recriar o passado por meio da paisagem, ele está recriando o passado, ele está lembrando de coisas, mas ele não está eu quero recriar o passado por meio dessa paisagem. É como se ele estivesse olhando, olha que bacana, no meu passado também era assim ou tal. Não, ele não é o foco dele, né, recriar o passado. Ele está vendo o presente e sentindo um pouco de tristeza por tudo que aconteceu. Então sobrou pra gente o quê? Empatia. Ele olhar e ele sentir essa dor, tá? Entre os
sofrimentos do eu, ele está se sentindo, né, triste, e a agonia da terra, porque ele está triste, a terra também está agonizando, né, a terra também está se perdendo, então a gente tem essa relação entre os dois. Então a letrinha I, E, seria a nossa resposta correta. Espero que você tenha gostado do arcadismo. Se você tiver mais alguma dúvida do arcadismo ou do barroco, tudo bem? Pode ir lá nas minhas redes sociais, me segue no Instagram, Andiara Maximiano, manda a sua pergunta que eu vou te responder com certeza, ou pode comentar aqui embaixo mesmo desse vídeo que eu vou tirar um tempinho também para te responder, beleza? Porque o nosso intuito é ter uma prova, né, nota muito legal e ser aprovado, né, fazer faculdade onde você mais quer, onde você imagina, onde você sonha estar, tá bom? Não esqueça de assinar esse canal, não esqueça de apertar o sininho, porque logo tá saindo o próximo episódio e você não pode perder. Beijos!